Olá, eu sou Ulisses Barbosa e começa agora mais uma edição do podcast Portugal na Real, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados e também da Marcos Inácio Consultoria, a perna da Marcos Inácio Advogados, na Europa, mais precisamente em Lisboa, Portugal. Nós vamos conversar aqui no podcast de hoje com o Dr. Vinícius, Dr. Nelson Torres e com a doutora Isabela. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, nós vamos falar sobre reciprocidade Brasil-Portugal, nós vamos falar sobre a atuação da Marcos Inácio Consultoria em Lisboa e vamos falar também, é claro, do que o brasileiro pode contar com a Marcos Inácio Consultoria quando em Portugal, quando em Lisboa. Eu vou começar nossa conversa aqui com uma apresentação não muito formal, dos nossos convidados aqui na mesa, começando com o Dr. Vinícius. Prazer, Ulisses. Meu nome é Vinícius Xavier, eu sou advogado em Portugal desde 2019, mas eu já atuo na advocacia brasileira desde 2013. Foi quando eu me formei e tirei minha ordem. Em 2019 a gente decidiu abrir essa filial da Marcos Inácio Advogados, que é a nossa perna lá na Europa, mais precisamente em Lisboa. E desde 2019 que a gente está nessa luta, nessa guerra, e cada dia mais mais feliz com a nossa atuação, com o mercado que a gente está abrangendo, com os clientes que a gente está conseguindo captar e manter. E é isso, a gente tá extremamente feliz com a nossa atuação lá. Doutora Isabela. Bom, meu nome é Isabela, eu sou advogada desde 2017 aqui no Brasil. Estou me regularizando em Portugal, regularizando a minha ordem, em Portugal. E eu entrei no escritório em 2021, eu me mudei para Portugal em 2019 e 2020, desculpa, não 2021, foi 2020 e estamos aí. Bom, e aqui, na Marcos Inácio Advogados da Paraíba, Dr. Nelson Torres. Satisfação de estar aqui com vocês, sou advogado desde 2002, quando me formei. Entrei na Marcos Inácio em 2003, então estou aqui nessa luta até os dias de hoje. Quase 20 anos. Quase 20 anos nessa luta. Pois é, como eu disse aqui no início, na abertura desse podcast, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, mas vamos falar também sobre a atuação da Marcos Inácio Consultoria nesses quase 3 anos de atividades lá. Vamos falar sobre reciprocidade, como a doutora Isabela está falando, ela está num processo de regularização. Eu sei que muitos advogados acompanham. Era esse ponto que eu já ia citar agora a você. Para esse serviço da retirada da ordem do advogado em Portugal, a gente faz esse serviço para os nossos colegas aqui do Brasil. Uhum. E a advogada responsável no escritório é exatamente a doutora Isabela. Ela, mais do que ninguém, vai saber falar aqui um pouco como é todo esse processo, uhum. Os documentos que a gente precisa, alguns detalhes que se precisa para a gente conseguir tirar a ordem do advogado lá em Portugal. Isabela? Na verdade, o processo, a inscrição, ela é muito mais fácil do que parece. Muita gente acha que, porque é Portugal, é outro país, é necessário fazer um exame, é necessário fazer alguma prova. Até o momento, até a data de hoje, não é necessário fazer prova nenhuma. Mas a gente tem a listagem de documentos que é necessário pedir junto da ordem daqui, para repassar para lá e, enfim. O processo em si, ele demanda um pouco de técnica e você, claro, tem que separar os documentos certos, para ter essa aprovação, mas não é necessário fazer prova, e isso é muito importante, Porque... Lembrando que tem que estar devidamente inscrito na Ordem do Brasil, sim. Não pode ter nenhum processo administrativo contra o advogado aqui, o processo administrativo, sim, mas ele concluído, não. Processo administrativo não tem problema, Porque o temido exame de ordem nosso ainda não chegou lá, Não, lá não, lá a gente... Lá tem. Lá tem o exame. E é muito mais difícil do que o nosso daqui. Exatamente. Mas pra gente, pra gente advogar lá não precisa, Ao contrário dos Estados Unidos, que a gente estava comentando aqui agora há pouco, em off, que lá nos Estados Unidos, sim, na região que você vai atuar, no estado que você vai atuar, precisa fazer o BAR, que é a ordem, a prova da ordem de lá. Então, se você quiser atuar na Flórida, você tem que fazer o BAR da Flórida e só pode atuar lá.
Você não pode ter o bar da Flórida e atuar em Nova York ou atuar na Califórnia, assim por diante. É diferente. A gente vai falar sobre um pouco de tudo isso e já pegando aqui o slogan do Marcos Inácio Consultoria, lá de Portugal, o escritório do brasileiro em Portugal, né? E isso interessa a muitos profissionais aqui do Brasil, principalmente da Paraíba. Existe um trânsito muito grande entre Brasil e Portugal. E considerando também que Portugal é um polo de referência no direito, né? No direito mundial. Então, muita gente daqui, muitos estudantes daqui, muitos formados daqui, vão fazer lá uma pós-graduação, um doutorado. As universidades de lá são bem conhecidas nesse trânsito, nessa ligação entre esses dois mundos, né? E aí entra, eu vou colocar aqui, já introduzindo aqui, Dr. Nelson, esse anseio do brasileiro. Existe essa perspectiva desses alunos, desses jovens que estão saindo da formação, em buscar aperfeiçoamento num grande centro, né, do direito, mestrado, doutorado, como né, é Portugal. Procura. Sim, na verdade, a faculdade no Brasil, a formação jurídica no Brasil ainda deixa um pouco a desejar. Isso a gente consegue observar pela quantidade de cursos jurídicos preparatórios para a ordem. Ou seja, se a gente tivesse uma preparação jurídica adequada, talvez não tivéssemos tantos cursinhos aí preparatórios para a ordem. Então, mas o ensino jurídico brasileiro é um dos melhores também do mundo, porque o advogado brasileiro, o operador jurídico no Brasil, ele tem uma carga, digamos assim, de trabalho, de atualização que demanda muito forte. Então, dada digamos assim, a velocidade com que as leis no Brasil mudam, as leis, os regulamentos, os decretos, portarias, o conflito entre elas, então o advogado tem que estar sempre se atualizando em diversas áreas. Talvez num ritmo muito mais frenético que qualquer lugar do mundo. Então eu não conheço um local do mundo que tenha mais produção legislativa, produção jurídica nesse sentido como no Brasil. Então, o estudante normalmente aqui procura uma pós-graduação no exterior, primeiro Portugal, em razão, e Argentina também, ela é bem forte também a pós-graduação oferecida no nosso país aqui vizinho, e Portugal também, em razão de ser pátrias consanguíneas, a língua ser a mesma já facilita muito também, né, a apreensão da matéria jurídica de uma forma geral para os alunos que estão saindo daqui, e a credibilidade das universidades portuguesas, né? Que também você apresentar um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado numa faculdade europeia, né, secular, como as universidades que lá existem, então já dá um upgrade muito grande no seu currículo. E aqui a gente entra aqui num tema já que é a diferença do direito em Portugal e o direito brasileiro. Né? E a gente vai também provocar a Isabela, que ela também já fez uma graduação, você também já fez, Vinícius. Há uma diferença, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu fiz, né, um mestrado de ciências jurídicas, foi quando tanto eu como a doutora Desirê, que é outra advogada nossa que trabalha com a gente, que hoje ela está em Lisboa, que foi quando a gente conheceu a doutora Isabela, que também fazia esse mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa, e existe sim. Não queira achar que o direito é totalmente igual, não é. Tanto que a gente, nesse nosso mestrado, a gente viu direito penal, a gente viu direito civil, contratos, e a gente acha que tem muita coisa igual, mas tem muita coisa diferente. Não vá sair daqui achando que você se formou aqui, vai tirar a ordem lá e vai conseguir se inserir no mercado de trabalho com facilidade, vai entender das leis, que não é assim. Lá o sistema jurídico é muito diferente. Lá existe uma arbitragem que é muito forte, né, porque o pessoal evita ir para outros tribunais, porque o processo é caro, o advogado é caro. Né? Aqui na Paraíba a gente não tem esse costume, mas advogado lá é pago por hora, né, hora trabalhada. Então, quanto mais longo o processo, mais alto serão os honorários. Então, assim, não adianta querer sair daqui achando que você não fizer um mestrado, não fizer um doutorado, você não se aprofundar no direito português, você vai chegar lá atuando com facilidade. Não é. De fato, o direito é semelhante. Exato. Mas existem nuances que acabam fazendo toda a diferença no final e que é necessário ser estudado por um advogado, por um jurisconsulto, como eles falam em Portugal,
é necessário a pessoa esmiuçar e entender como é que funciona, até porque a cultura é diferente. Então, como o Vinícius falou, a parte de arbitragem lá é muito mais forte do que aqui no Brasil. Pronto. Eu acho que advém isso um pouco da cultura. Não, a gente tem um exemplo aqui, as nossas cobranças de honorários aqui do escritório da Marcos Inácio Advogados é a de êxito, a grande maioria delas. Grande maioria delas. Eu falo aqui, 95% das nossas ações deve ser assim, ou até mais. E lá, isso não pode, é proibido. O ad êxito é proibido. Então, lá você tem que pagar antecipadamente ao advogado. Isso foi uma coisa cultural, né, que a gente teve que mudar totalmente quando chegou lá. E ter que explicar isso ao nosso cliente também. Um exemplo, a gente tem um serviço que é a naturalização portuguesa pela via sefardita, que quando os nossos primeiros clientes que a gente fechou, isso há mais de 2 anos mais ou menos, os clientes achavam, então quer dizer que eu pago os honorários quando sai minha naturalização. Não, aqui é diferente. Aqui a ordem proíbe esse tipo de contrato. Por uma parte é bom, mas a gente aprendeu a cobrar antecipadamente, coisa que a gente não faz aqui. Um exemplo, a gente tem um mercado previdenciário mesmo. Isso parte da cultura também da valorização da classe, da advocacia, que ainda é uma conquista. Isso é uma coisa que se conquista em razão também de inúmeros fatores sociais. Nós vivemos num país subdesenvolvido, pessoas que não têm sequer identidade, pasmem. A gente ainda encontra hoje pessoas que não têm um documento de RG, não tem CPF. Como é que você ajuiza uma ação que a pessoa nem existe assim oficialmente? Então tem dificuldades próprias de um país subdesenvolvido que nos leva também a essas conclusões, essas engenhosidades que a gente precisa para poder advogar. Aí, por exemplo, o cliente que está previdenciarista, quando você atua nessa área e vai pedir um benefício de um salário mínimo, a pessoa ali está pedindo um mínimo existencial. Está atrás de um benefício que vai suprir a sua necessidade mais básica. Cobrar, né? Como é que você cobra uma pessoa que não tem nada? Não tem nem nada. Então, assim, a cobrança ao final é a única solução assim, para o advogado. Então, ele vai investir ali seu tempo, sua técnica, para que no final, dando êxito, ele vai receber os honorários que é em razão do recebimento da parte. E se não ganhar, o advogado trabalhou de graça. A gente ainda volta não aqui, é bom. A gente ainda volta aqui na questão do mercado de trabalho, mas, Vinícius, tratando exatamente da Marcos Inácio Consultoria e considerando o escritório do brasileiro em Portugal, né, o que o escritório oferece e como é que tem sido a construção da carteira da Marcos Inácio Consultoria? Como é que foi criado esse slogan, né? O escritório do brasileiro em Portugal? Eu criei essa marca, essa identidade, porque eu estava fazendo um levantamento dos brasileiros no mundo. E nesse levantamento, eu descobri, eu não sabia, que Portugal é a segunda maior comunidade de brasileiros do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Então, eu percebi nisso um mercado. Existem brasileiros de todos os níveis sociais, tanto morando em Portugal, como indo para Portugal, como querendo ir para Portugal. Seja para adquirir um imóvel, fazer um investimento, abrir uma empresa, seja para qualquer tipo de serviço. Então, eu notei, né, também no decorrer do nosso trabalho, de que tem vários níveis de brasileiros morando lá. Você tira um exemplo, o Golden Visa. Golden Visa é um investimento, né? Você pode comprar um imóvel acima de 500 mil e após isso você pode pedir uma autorização de residência, que após 5 anos de autorização de residência você pode pedir a naturalização portuguesa. Os maiores investidores de Golden Visa são os chineses, em segundo são os brasileiros. A gente está falando de bilhões que foram enviados para Portugal para compra de imóveis. Os benefícios que Portugal oferece para as pessoas estrangeiras são muito bons. Inclusive, eu não o residente não habitual é um exemplo desse. Mas não só fiscal, mas, por exemplo, se eu ficar em Portugal com autorização de residência por 5 anos, eu já tenho o direito a pedir a nacionalidade. Então, Portugal quer que os estrangeiros entrem em Portugal, permaneçam legais e fiquem no país. Então isso é uma coisa muito boa, né? Foi aí onde a gente decidiu tentar ter o máximo de serviços jurídicos de consultoria para o brasileiro. Tanto aquele que quer imigrar, a gente tem todos os tipos de visto, a gente atua, seja o
um Tech Visa, um visto de estudante, visto de trabalho, visto de empreendedor, visto para aposentados, gestor de rendimento, como para todos os tipos de naturalizações, neto, filho, esposa, naturalização pela via sefardita, compra de imóveis, a gente faz todo o assessoramento na compra do imóvel dele, desde do contrato de promessa de compra e venda até a busca de financiamentos. A gente tem parceria com o Novo Banco, que é um dos maiores, se não for o maior, é um dos maiores bancos de Portugal, onde eles concedem financiamentos para os nossos clientes. A gente faz validação de diploma. Validação de diploma, retirada de ordem, inscrição na ordem, a gente pode... Do médico, de advogado. Avaliação de imóvel antes de compra. Então, assim, a gente começou a atuar, as coisas foram acontecendo, as coisas foram aparecendo, a gente foi fazendo uma cartela de clientes, onde esses próprios clientes nossos, eles queriam outras coisas, queriam outros serviços e traziam clientes. A gente preza muito pelo bom atendimento, que isso é uma coisa que já vem aqui, que o Dr. Marcos sempre bateu na tecla. Olha, cliente é em primeiro lugar, a gente tem que atender assim da melhor forma possível, porque o cliente é o nosso melhor marketing, o boca a boca é o nosso melhor marketing. Então, clientes que trazem outros clientes com outros serviços, olha, a gente, às vezes, um exemplo, tem muito cliente que a gente vai judeu sefardita para a gente pedir a naturalização. Aí esse cliente está em processo com a gente e esse cliente decide comprar um imóvel. A primeiro escritório, a primeira pessoa que ele vai procurar é a gente, porque a gente já está lá, a gente já tem a documentação dele, a gente já tem procuração dele. Então, acontece muito isso, entendeu? Então, a gente começou a abrir novas frentes, né? A gente começou a expandir para o serviço que o brasileiro precisar, a gente vai poder oferecer lá. A Isabela citou aí estrangeiros, a China, por exemplo, mas a reciprocidade ajuda nesse processo, que você, Brasil, Estados Unidos e Portugal tem essa cláusula dentro da Constituição da reciprocidade. Isso facilita esse processo para os brasileiros? Facilita muito, inclusive facilita na hora da obtenção da nacionalidade. Exatamente, né? O simples fato de o português ser a nossa língua materna já passa Exatamente. A gente já não precisa comprovar essa existência da língua materna, nem desse vínculo com Portugal, porque justamente a língua já comprova isso. E tem muita coisa boa entre Brasil e Portugal. Um exemplo muita gente quer emigrar, quer sair do Brasil e quer ir... Um exemplo, o detentor de rendimento, que é o visto D7. Uma pessoa que é aposentada aqui no Brasil e decide ir morar em Portugal. Então, o dinheiro que ele recebe aqui, após ser tributado, ele não é tributado novamente se ele levar o dinheiro para lá. Né? Existe um acordo de não bitributação. Então, tem várias coisas que brasileiro você tem que parece que não é visto como um imigrante qualquer. Não é, ele tem as suas, digamos assim, alguns privilégios. Sim. Por ser, né, Portugal, nossa pátria mãe, então o brasileiro ele tem uma série de privilégios. E outra, Nelson, essa nova leva de brasileiros que está indo para Portugal, são brasileiros que estão indo ali para investir, para fazer um mestrado, um doutorado, aposentados. São pessoas de um nível bem maior do que alguns que foram lá atrás à procura de um emprego e assim por diante. Busca mais tranquilidade, segurança, estabilidade. estabilidade. Sabe que lá a segurança que a gente tem lá é enorme, né? De você poder caminhar na rua com tranquilidade. Muito difícil ter assalto à mão armada. Então isso daí passa uma tranquilidade para quem quer morar lá. Ou pessoas que moram aqui, que têm seus negócios aqui, que não podem sair daqui, mas que têm um apartamento lá para ir passar 30, 60, 90 dias por ano e poder viver aquele dia a dia de você ir no mercado, andando, fazer uma compra, voltar. Isso. E me parece que, por exemplo, quando uma empresa também ou alguém quer vir para o Brasil, a gente é o que chama de tropicalização. Você faz a introdução da legislação para aquele cidadão, para aquela empresa, para que ele entenda o sistema jurídico daqui. A mesma coisa o nosso escritório em Portugal, porque, digamos, a gente faz o caminho com a europeização, né? Digamos, esse neologismo para que você possa ter uma orientação acerca de como funciona a sua vida, né? De todas as, principalmente, tudo envolve a questão jurídica, né? Nossa vida está ligada necessariamente ao direito, então tudo que você precisa fazer lá, se aposentar, trabalhar, estudar, vai passar pela regularização jurídica. Você falou uma coisa agora que eu lembrei de outro assunto que você falou.
o mercado de trabalho, né? A gente está falando aqui, o nosso podcast hoje é para a gente discutir sobre o mercado de trabalho do advogado no Brasil e o mercado de trabalho do advogado em Portugal. Primeira coisa que a gente tem que entender, o mercado brasileiro é totalmente diferente do mercado português, e principalmente em tamanho. A gente tem 220 milhões de habitantes, Portugal tem 10. A economia brasileira é muito superior à economia portuguesa. Então, oportunidades existem em qualquer lugar do mundo. Existe em qualquer lugar do mundo. Agora, claro que aqui no Brasil a potência econômica é muito maior do que a de lá. E uma coisa que você falou interessante, eu queria até que você falasse um pouco sobre esse assunto. Você disse que a mudança aqui de legislação é constante. E toda mudança gera oportunidade. Isso. É verdade. Eu costumo dizer sempre que quando há muita alteração legislativa, há muita oportunidade para advogados. Porque vem discussão de direitos adquiridos, vem discussão sobre o que, por exemplo, com esta reforma da Previdência, como vai ficar minha aposentadoria no futuro, como fica as regras de transição, como é que você vai fazer tudo isso. Então, além da advocacia, digamos assim, de litígio, de entrar no judiciário, você entrar com a petição no judiciário para resolver aquele problema, no Brasil a gente tem visto que também após a pandemia se intensificou ainda mais, você fazer uma advocacia consultiva, uma advocacia preparatória, uma advocacia de forma a evitar conflitos ou de evitar que você dê um passo errado. Então, isso é uma coisa que tem se transformado aqui. Por exemplo, a gente faz aqui o planejamento previdenciário no escritório, que a gente pega as contribuições do cidadão e dizer, olha, você tem que contribuir assim daqui para frente, você não adianta contribuir assim que você vai perder dinheiro. Então, tudo isso é importante e é uma fonte de renda para o advogado, ou seja, ele não procurou o judiciário, mas ele consegue, através daquela sua atividade consultiva, produzir, né, e ter um rendimento satisfatório. Porque o judiciário brasileiro, infelizmente, ele tem ficado sucateado e sufocado com muitos processos, poucos servidores. Então, a gente vê um acúmulo aí do estoque de processos muito grande. Embora o CNJ tenha percebido com a pandemia e a partir de 2017 para cá, já está havendo mais julgamentos do que acúmulo de processos, do que novos processos. Mas mesmo assim o Brasil ainda tem um delay, uma demora judicial muito grande, que isso penaliza as partes e penaliza principalmente o advogado, porque, como já falamos aqui no início, o advogado normalmente aqui cobra pelo êxito. Então, quanto mais demora, quanto mais se prolonga a demanda, mais demorado fica para receber os honorários. Todo advogado brasileiro tem uma grande ação que vai sair, que vai receber um grande honorário, né? 10 dias, né? Todo advogado, olha, eu tenho um honorário ali que quando eu receber, eu estou aposentado. Talvez a grande diferença aí seja essa questão do direito em Portugal, que é de conciliação, e o direito do Brasil, que é de litígio. A gente tem, por exemplo, tem um dado que traz que o STF, por exemplo, acumula mais de 400 processos só por pedido de vistas. E são processos de interesse e grande repercussão. Né? Que talvez isso. Aí esteja essa... Quando mudança no código, que no Código Civil, o Código de Processo Civil inaugurou o sistema de precedentes, mas que é uma coisa que vem forte justamente para eliminar as demandas repetitivas, ou seja, para que, digamos, ações que visam o reajuste de benefício previdenciário pela inflação. Vou dar um exemplo aqui de uma demanda. Aí tem 2 milhões de processos nesse sentido. Então o Supremo outros tribunais vão julgar aquela demanda, afetar como demanda repetitiva, e a partir dali todo o judiciário vai ter que seguir aquele entendimento. Então o judiciário está caminhando nessa questão de precedentes aqui no Brasil, de eliminar essa quantidade de processos, porque o Supremo, para ser, por exemplo, como você citou, o Supremo, para ser uma corte constitucional, digamos, para julgar, digamos, não digo problemas importantes, mas demandas que atinjam de forma econômica, de forma macro, toda a sociedade. Não briga de vizinho. Não tem sentido uma briga de vizinho e bater no Supremo. Então, nesse sentido que o judiciário, isso também prolonga demais a demanda. Então, a gente espera que, com essas alterações legislativas, que haja uma abreviação do tempo de espera de resolução das demandas. Pegando aqui a questão do mercado de trabalho, lá em Portugal, Vinícius, você que já está atuando lá já há um bom tempo, como é que é essa relação dos advogados brasileiros que já conseguem atuar lá? Como é que é essa atuação? Queria que você falasse um pouco até para
para inspirar aqui aqueles que pretendem fazer exatamente o que a Isabela fez. Eu não quero ali tirar essa vontade que alguns advogados daqui têm de atuar lá. Mas tem que entender que o mercado é difícil em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar que você vai como um imigrante, né? Como uma pessoa diferente lá dos locais, vai ser difícil. Se eu sair daqui para os Estados Unidos, se eu sair daqui para o Canadá, se eu quiser atuar lá, é difícil em qualquer lugar do mundo. Eu, particularmente, eu só conheço uma pessoa, uma brasileira, que é uma amiga nossa, amiga da minha família, ela e o marido. Eu só conheço ela, advogada brasileira, que trabalha no escritório português. Que foi contratada, né? Que foi contratada por um escritório português. É difícil. Né? É difícil porque eu creio que eles dão muita atenção, muito valor aos seus. Aqui eu tenho certeza que eu também faria o mesmo. Né? Claro que tem que vir a competência, mas assim, muita gente lá, eles são muito bairristas, né? Então é um mercado difícil, mas tem muito brasileiro atuando lá. Como? A demanda por vistos, por naturalizações é imensa. Muita gente procura o mercado, procura o Portugal para fazer esses vistos que a gente está falando aqui, para abrir uma conta de banco, para abrir empresa, análise de uma empresa para compra. Então, assim, esse mercado, geralmente, os advogados que lá ficam ou que queiram ir para lá, geralmente, a grande maioria estão nesse meio, né? Esse meio de naturalização, de visto. Mas tem alguns advogados que começam a atuar em outras áreas lá. É difícil, mas eu acho que tem um mercado para todo mundo. A gente tem que enxergar oportunidades, né? Uma das oportunidades que a gente vê lá em Portugal, Isabela falou aqui quase há pouco tempo, é essa parte da questão tributária e fiscal. Exatamente. Qualquer lugar do mundo onde tem uma taxação de imposto muito grande, lá o imposto de renda é altíssimo, não tem muitos impostos, né? Porque a União Europeia juntou todo o imposto no IVA, né? Um imposto de valor agregado. Mas eu acho que onde tem taxação de imposto, gera uma oportunidade para o advogado tributarista e fiscal. Né? Um exemplo de um brasileiro que tem um rendimento altíssimo e ele quer ir para Portugal, ele quer morar lá, ele quer ser residente fiscal lá. Então, a gente hoje tem um trabalho que pode oferecer a ele a forma mais justa dele pagar menos imposto dentro da legalidade. Eu acho que é aquilo que Nelson disse quase agora. É a gente fazer esse planejamento. A gente tem como fazer um planejamento tributário e fiscal para uma pessoa. Então, eu vejo um mercado de trabalho muito bom nisso aí, uma oportunidade. Uhum. Entendeu? Além desses outros trabalhos de vistos, de naturalização, que não vão deixar nunca de acontecer. Todos sempre têm neto de português, filho, esposa e assim por diante. Vistos, todo mundo quer imigrar para lá, todo mundo às vezes quer abrir uma empresa, abrir um negócio. Entendeu? Um brasileiro que tem um problema jurídico em Portugal, quer resolver a partir daqui, pode resolver e vice-versa. Exatamente. Você está com um problema aqui no Brasil e vai procurar o escritório de Portugal em razão da gente ter essa capilaridade aqui no Brasil. Então vai fazer essa ponte. Sem precisar ele ir para lá. Sem precisar ir para lá. Eu ia perguntar exatamente, antes de falar com a Isabela, mas eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o peso de um escritório como a Marcos Inácio Advogados, com seus 32 anos de história, sua expertise espalhada por todo o Nordeste e o Brasil também. Qual é o peso nesse escritório lá de Lisboa? Olha, inicialmente para o escritório, isso daí foi uma grande virada, foi um grande impulso, né? Porque todo mundo que chegava para contratar a gente vendia isso para o cliente. Né? A gente tem concorrência em qualquer lugar lá. A gente tem concorrência. A gente tem outros advogados que faz a parte fiscal, que faz a parte tributária, que faz a parte de naturalização, que faz a parte de judeus sefarditas, até mais antigos do que a gente. Lá. Mais antigos lá. Mas, quando o cliente chegava para a gente, que a gente apresentava o folder do escritório, que fazia... A gente abriu lá em 2019, mas a gente tem um escritório no Brasil que existe há 32 anos, então... Quando o cliente sabe que a gente tem um escritório em São Paulo, Brasília, João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, Cuiabá, a pessoa sente confiança, né? O cara que está contratando a gente lá de São Paulo, ele sabe que a partir do momento que ele faz um pagamento a gente para a gente iniciar o trabalho e a gente sumir com o dinheiro dele,
Ele vai lá no escritório de São Paulo e diz, olha, Vinícius, eu fiz um pagamento ao escritório lá de Portugal, o cara sumiu. Ele sabe, ele sente segurança nisso aí. Então, isso nos ajudou muito. Né? As nossas contratações de João Pessoa, do Recife, Fortaleza, Natal, todo mundo sabe que ali tem um escritório. Ali tem um escritório onde ele... Não só isso, mas também, por exemplo, assim, um cliente que tem uma empresa no Brasil e contrata a Marcos Inácio no Brasil e em Portugal, por exemplo, para fazer um planejamento tributário para ele, nós conseguimos trazer esses dois planejamentos juntos. Exato. Nós conseguimos casar essas duas situações e o que fica muito melhor para o empresário do que, por exemplo, ter uma assessoria em Portugal, outra assessoria no Brasil. Exatamente, E eles terem duas bancas de advogados cuidando Isso é importantíssimo em qualquer área, qualquer empresário ter essa noção de como funciona o jurídico de outro país. Agora eu lembrei de uma história de que uma empresa do México veio se estabelecer no Brasil, de eletrodoméstico, uma coisa assim. Não vou falar o nome, mas ela veio para o Brasil e adotou aqui na loja, no comércio dela, as mesmas práticas que eram feitas lá, digamos. Olha o absurdo, para a questão jurídica, nosso olhar jurídico como é diferente. Teve um cidadão lá que abriu uma pousada na praia, comprou vários eletrodomésticos lá, 20 ar-condicionado, comprou várias situações lá e fez aqueles boletos, aqueles pagamentos através de boletos parcelados e teve uma hora que o cara atrasou. Não pagou as parcelas. O que é que fez? O gerente da loja lá encostou o caminhão na pousada, retirou os eletrodomésticos e levou embora. Que lá era o normal, né? É normal, funciona. Não pagou a televisão, o cara vai lá e tira, pega a sua televisão e leva embora. Aqui é um absurdo, gera dano moral, gera... E o que foi que aconteceu? O cara entrou com a ação e, enfim, acabou, acho que ganhando, ficou de graça todos os equipamentos. Então, olha o risco de você colocar um negócio em outro país e não saber a regra jurídica que vige ali. Porque se você não fizer isso, é um suicídio. Desculpa. Pode falar, Isabela. Eu dei o exemplo da empresa, mas isso também se aplica a pessoas físicas, né? Eu ia citar isso agora. Sem dúvida, a questão para você não gastar mais. Eu vou citar um exemplo aqui simples. Um exemplo simples. Vamos dizer que tem uma pessoa que queira comprar um imóvel lá em Portugal e ele não quer assessoria de nada. Ele não quer um advogado para analisar o contrato de promessa de compra e venda, para fazer a escritura. Um exemplo, ele vai... única e exclusivamente ou fazer tudo com o corretor ou com a imobiliária, né? E vamos dizer que ele faça o contrato de promessa de compra e venda, o imóvel custa 500 mil euros, ele dá um sinal de 10%, 50 mil euros, certo? E vamos dizer que ele, depois de dar o sinal, assinado o contrato de promessa de compra e venda, ele não queira mais o imóvel, ele perde os 50 mil. Então, quer dizer, é uma coisa simples. Mas se você não tiver uma assessoria por trás para lhe orientar... É abusivo ou não, isso aqui eu assino. Então, vamos com calma. É essa decisão mesmo que você quer. Você vai na onda do corretor para lhe vender, da imobiliária para lhe vender. E do mesmo jeito é a parte contrária. Se eles desistirem, tem que pagar em dobro. Então, é uma coisa simples que eu tenho... vai pagar muito pouco em comparação ao imóvel, a uma consultoria jurídica, mas que ele vai estar com total tranquilidade. Mas hoje, o cliente brasileiro, ele está notando a necessidade, ele sabe da necessidade hoje de ter um advogado, uma consultoria jurídica apoiando ele. Eles sabem, sabe? Assim, está mudando muito. Antes eles achavam que dava para fazer tudo sozinho. A gente tem cliente que ele contrata, ele não dá um passo lá em Portugal sem consultar a gente. Vou usar um exemplo aqui, que é bem conhecido aqui, que são os aposentados, né? Nós temos aí uma parcela significativa da sociedade de aposentados do serviço público, principalmente federal, que tem ali uma condição financeira melhor, e diante de tudo que acontece, acaba se desgostando e não, vou morar em Portugal. E aí essa decisão meio que extemporânea, ela funciona melhor, pelo que vocês estão falando, se tiver exatamente uma consultoria para que essa pessoa saiba onde é que ela vai ficar, como ela vai se portar, o que ela vai comprar e todo o processo que isso leva. Então, é isso, efetivamente é um dos serviços que se pode oferecer dentro desse processo, né, das relações internacionais. É verdade. E eu acho que com a pandemia, e também perpassa pela questão da informação, houve uma utilização mais massiva dos meios digitais
E as pessoas estão procurando saber mais. E ao mesmo tempo que a OAB, aqui, pelo menos aqui no Brasil, avançou em termos de publicidade e propaganda para o advogado, marketing jurídico, né? Não é correto falar em propaganda, que o advogado não pode fazer propaganda, só publicidade e marketing jurídico. Então, o advogado, ele hoje nas redes sociais tem um pouco mais de liberdade para mostrar o seu serviço, mostrar o seu leque de ações, o seu leque de atuação, para que dê a informação essencial para aquelas pessoas que estão ali na internet. Então, porque a gente ainda tem uma certa dificuldade nesse sentido, de esclarecer a população, esclarecer as pessoas daquele serviço que você vende, sem resvalar na questão de levar a advocacia para a questão mercantilista, que é proibido pela ordem, tem toda uma série de preceitos éticos que o advogado deve obedecer. Então, pois esse também é um tema, né? Qual é a diferença da OAB daqui para a OAB de lá? Né? Como é que se trata? Na verdade, aqui é OAB porque é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E lá eles falam OA, né? Que é a Ordem dos Advogados. O que eu reparei assim de diferença também é a minha vivência, né? Então eu acho que isso não se aplica a todo mundo. Mas eu percebi muito que os advogados em Portugal, eles são vistos de um jeito diferente do que no Brasil. Por exemplo, no Brasil, eu como advogado, às vezes eu me apresento em algum lugar e as pessoas às vezes não me chamam de doutora, não tem aquele rigor. Lá em Portugal, existe um rigor, todo um rigor, e se você é advogado, você tem prioridade em alguns... Isso é interessante. Por exemplo, existem filas prioritárias para advogados, coisa que aqui no Brasil eu nunca vi. Conservatório é um deles, na conservatória é um deles. No INSS a gente batalhou e recentemente a gente consegue ter atendimento preferencial para advogados, agora a fórceps. Um exemplo, o e-mail é enviado através, porque lá a ordem, a partir do momento que você está devidamente inscrito na ordem, você tem um e-mail da ordem. Cria-se um e-mail para você e, através desse e-mail, em qualquer ente público que você enviar qualquer tipo de pedido de informação, através desse e-mail, obrigatoriamente eles têm que responder a você dentro daquele prazo legal, dentro de um prazo legal. É interessante, são ideias. Tanto que a gente também são coisas ser trazidas para cá. São coisas interessantes que a gente vai aprendendo no dia a dia. A gente tem um e-mail do escritório que a gente vivia mandando e-mail, a gente nunca tinha resposta. Um advogado mais experiente do que a gente que já está lá atuando há muito, muito tempo disse: vocês não usam o e-mail da ordem, não? Que e-mail da ordem tem e-mail. Então, assim, a gente vai aprendendo no dia a dia. Ou seja, tudo isso diz respeito ao mercado de trabalho e às relações de trabalho. Esse advogado mais antigo foi, logo quando eu fui para lá fazer tanto eu como o doutor Marcos e a doutora Desirê, a gente fez a inscrição antes de ir para lá. O doutor Marcos não foi, claro, né? Ele está aqui. Mas quando eu me encontrei com ele lá, ele nos ajudou a fazer, né? Para você ver. Eu, advogado, contratei um advogado lá para tirar minha ordem. É o serviço que a gente faz hoje. Não é querendo que a concorrência não vá para lá, é pelo contrário, ajudar. Quanto mais gente tiver lá, mais a nossa classe vai ser mais unida, mais o brasileiro vai estar mais unido, os advogados vão estar mais unidos e a gente vai crescer junto. Então ele foi uma das pessoas que disse: olha, o sistema aqui de cobrança é diferente, vocês têm que aprender a cobrar antecipadamente. Eu passei por isso. Eu não cobrava antecipadamente, porque não é o normal do Brasil. É a questão cultural nossa que não está se mudando, mas a gente ainda tem muito essa questão aqui de não cobrar, né? De não cobrar. Para valorizar o serviço do advogado, a hora do advogado. Porque o grande problema é que aqui a gente não... Vamos dizer que a gente vai cobrar. Então, existe ali milhares que não cobram. E, geralmente, o seu cliente vai partir para aquele ali. Lá não, lá é regra. Lá não se cobra. Não, lá se cobra. Antecipadamente. Então, você não vai achar nenhum advogado que vai não cobrar. Porque a própria ordem consegue deixar isso bem claro, que é proibido. Bom, o ad extra é proibido. Hoje, Vinícius, você consegue falar aí do caminho das pedras com mais propriedade. Mas, obviamente, você já citou isso aqui, todo mercado tem as suas dificuldades, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também, para não falar que tudo são flores, né? O que você viu na sua experiência, dentro desse processo da constituição da Marcos Inácio Consultoria, o que você viu como dificuldade que hoje você apresenta soluções? Olha, eu sou bem sincero com você, a gente teve muita dificuldade
Mas assim, o país ele é tão pequeno, a cidade ela é tão pequena que você passa a conhecer pessoas, você passa a fazer muitos contatos rapidamente. Eu me senti assim, eu me senti muito lisonjeado, né? Porque quando eu fui morar lá, eu já tinha contato com o pessoal de corretora, da Regus, eu já tinha pessoas que poderiam me ajudar dentro de banco, entendeu? Então, assim, eu fui um pouco privilegiado. Eu também sou uma pessoa que eu pergunto muito, né? Eu não tenho problema em perguntar. Eu tenho mais vergonha de errar do que de perguntar. Então, por isso que eu pergunto um bocado. Então, eu sou muito comunicativo e eu conheci muita gente ali no dia a dia que conseguiu me ajudar com um ou com o outro. Então, assim, o mercado de trabalho em si, ele foi difícil. Ele foi difícil a gente conseguir a nossa primeira leva de clientes. Mas depois que eu sabia que a partir do momento que eu conquistasse uma quantidade X de clientes, eu sabia que esses clientes iam me trazer mais clientes, entendeu? Porque a nossa forma de tratamento realmente, Isabela sabe, tanto Isabela como Desirê, é cliente em primeiro lugar. Então o cliente manda... Eu no início, era 4 horas de diferença, né? Então, quer dizer, lá a gente é adiantado, era a época do horário de verão, era 4 horas para frente do que aqui. Teve dias que eu fiz reuniões com familiares de 1h da manhã lá. Essa foi a dificuldade, mas eu sabia que todo esse trabalho eu ia ser recompensado. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está indo para Portugal hoje para advogar, eu diria o seguinte: estude, entenda das leis lá, se inscreva na ordem e vai. Porque tem coisas que você só aprende vivendo isso e são coisas minuciosas que, por exemplo, como o Vinícius falou do e-mail, são coisas que você aprende na prática. E seja correto, o conselho serve para aqui também, para o Brasil, porque o bacharel em Direito sai da universidade, a prática é totalmente diferente. E seja correto com os seus clientes. Uhum. Aprenda a dizer a verdade a eles. A gente tá aqui, o advogado ainda é muito mal visto em alguns pontos aqui no Brasil, sabe? Advogado enrola, advogado é isso, advogado é aquilo. Infelizmente, a classe é muito grande, então os poucos que agem de uma forma errada, aí o restante termina... Acaba gerando um senso comum negativo. Mas olha, eu sempre trabalhei muito corretamente, a gente nunca disse nada o que a gente não poderia fazer, o que não poderia conquistar. Para o cliente. Todo cliente que nos contrata, a gente fala dos prós e os contras. Sim. Um pedido mesmo de naturalização portuguesa é uma decisão discricionária do ministro da Justiça. Então, assim, ele pode negar. A gente está lá tudo bonitinho, tudo organizado em termos de documento, tudo, mas é uma decisão discricionária. Ele decide quem recebe a naturalização ou não. Ele tem esse poder. Então, a gente tem que deixar isso previamente avisado ao cliente. A probabilidade de ser negado é mínima, mas não é melhor avisar? Mas existe, né? Mas existe. 100%. Você como advogado nunca, né? A gente não pode garantir 100%. Não pode. A gente vai demandar todo o nosso esforço para conseguir aquilo. O advogado está sendo contratado para a gente diminuir os riscos existentes naquele negócio. Né? Nelson foi, eu digo aqui porque Nelson foi o meu mentor aqui dentro do escritório, quando eu cheguei como estagiário no escritório. Eu me preparei, ele me preparou aqui dentro para fazer a ordem, né? O exame da ordem. Eu lembro como se fosse hoje eu querendo colocar, eu vou colocar constitucional, trabalhista, porque dizem que é mais fácil. Nelson disse, não, você vai colocar direito civil. Eu disse, você é louco, Nelson, direito civil é onde tem a maior quantidade de petições. Ele disse, meu amigo, confia em mim, eu estou lhe dando aqui o caminho, vamos, eu lhe ajudo, vamos lá. Então assim, Nelson sempre disse, né, desde o início, toda pessoa que procura o advogado, ele tem um problema para ser resolvido. E a gente resolve problema. É a sua dor, exatamente. E a gente resolve problema. Então, a gente tenta resolver o problema do brasileiro que lá está ou que lá queira ir. E a gente está lá para resolver. Se a gente não puder resolver, com certeza a gente vai dizer, isso daí não é problema. E se não houver a dor, a gente tenta minimizar uma possível futura dor. Exatamente. Eu vou usar aqui um exemplo aqui, que é a própria Isabela, né, do conhecimento, da sua motivação para ir para Portugal, né? Você fez o mestrado lá, mas a sua motivação e a sua imagem, você tinha em mente que poderia vir a trabalhar naquele mercado? Não, jamais. Tanto que eu até já conversei com o Vinícius sobre isso e os meus planos iniciais foram, eu vou estudar, vou para fazer o mestrado,
Se tudo der certo, eu fico. Se não der certo, eu volto. E tanto que até antes de eu entrar no escritório, eu procurei várias vagas de emprego em vários lugares, não só em escritório de advocacia, e eu fiquei 8 meses à procura de emprego, até que o Vinícius me convidou para entrar na Marcos Inácio. Então, assim, claro, tem uma questão um pouco de, não sei se é sorte, mas o Vinícius, network, né? De você estar ali dentro do mestrado e conhecer outras pessoas, né? Você ver a competência de outras pessoas. Exatamente. Porque foi o que eu... Quando a gente chegou em Portugal, só era eu e Desirê. Então, tudo era a gente. A gente era financeiro, a gente era administrativo, a gente ia atrás de cliente, sendo que quando as coisas começaram a acontecer, e olha que dentro disso aí tem uma pandemia, né? Então, quer dizer, a gente batalhou muito quando as coisas... Os clientes sumiram. Não, quando a coisa ia casa. começar, eu lembro demais, a gente estava com 5 contratos de Golden Visa dos chineses, e esses chineses sumiram quando começou o Covid, né? Quando começou essa pandemia. Então, a gente foi tudo por água abaixo. Ia ser o nosso start, né? Então, assim, mas depois, na pandemia, fez a gente se reinventar. A gente fez lives com pessoas aqui bastante conhecidas, como Zarinha, né? A gente começou a se comunicar com outros clientes, a ajuda do pessoal daqui do Brasil. E a gente foi crescendo, a um ponto que a gente não conseguia mais dar conta. Eu e Desirê. Foi quando eu disse, Desirê, a gente está precisando de uma outra pessoa. Tem uma pessoa que estuda comigo, que faz mestrado comigo, vamos chamar ela para uma reunião. Se ela estiver interessada, a gente faz uma proposta a ela e vamos ver se ela... Foi quando a gente trouxe Isabela, fez uma reunião com ela e ela aceitou. Mas isso foi um network, ela estava no momento certo, na hora certa. Do mesmo jeito dessa nossa colega, que ela estava na academia dela e no mesmo horário que ela treinava, estava lá o sócio de um dos maiores escritórios de Portugal. E ela chegou para o cara e disse, olha, eu soube que você é sócio do escritório X e eu estou aqui, eu sou advogada, sou escrita, eu queria saber se você poderia me dar uma oportunidade. Ele disse, pô, dou. Ela estava no momento certo, na hora certa. Então é isso que tem que acontecer. E claro, a pessoa tem que ser competente. Não adiantava a gente contratar a Isabela só porque ela tirava nota boa, que será dedicada. Se ela não tivesse suprindo as necessidades, ela não ia ficar. Então, a pessoa tem que também fazer por onde, né? A oportunidade você tem que agarrar e mostrar para ficar. Aqui a gente já falou algumas coisas, elas indicam um ponto importante, que é a questão da visão, né? A visão de cada um em relação àquilo que pode vir a ser uma oportunidade. Aqui eu vou falar aqui com o decano, já que ele foi, inclusive, o seu mentor, está aqui na Marcos Inácio Advogados já há um bom tempo. Como é que ele viu essa expansão, né? Esse salto, esse pular o oceano e se estabelecer do outro lado, na Europa, num país importante, numa escola de direito importante, né? Ter a Marcos Inácio Consultoria, que está sob sua responsabilidade lá, mas a questão da visão. Essa visão perpassa pela própria visão de inovadora, empreendedora do Dr. Marcos Inácio, que sempre viu, assim, para ele não tem fronteiras. A questão do serviço, do trabalho, não tem hora, não tem fronteira, não tem dia, não tem semana, né? Então, para ele é sem fronteiras, então pular um oceano para ele foi até fácil. Posso até dizer assim, não faça a tarefa, a gente sabe que é uma tarefa difícil, mas começou pelo nosso próprio crescimento aqui. Então, o crescimento natural nos levou até Portugal e nos levará, quem sabe, a outros países. Né? Na América do Norte. A partir do momento que você bota o pé em Portugal, você está com o pé na União Europeia, justamente, né? Então, isso daí, o que foi que aconteceu? Eu tinha um projeto de morar fora, junto com minha esposa, e a gente começou a analisar quais países a gente poderia morar, que a gente buscasse paz, tranquilidade, segurança, criar os nossos filhos e assim por diante. Foi quando eu achei Portugal. E eu falei para ela, eu disse, olha, Portugal, eu achei Portugal foram 2 coisas interessantes. Primeiro, a segurança de Portugal, assim, era na época, até hoje é considerado o 3º país mais seguro do mundo. E segundo, quando eu fui buscar o meu mercado de trabalho, né? Pô, eu sou advogado no Brasil. Como é que é o mercado lá? Aí eu vi tudo isso que a gente começou a conversar aqui, que é o quê? A reciprocidade, eu poderia me inscrever na ordem sem a necessidade nem de uma prova. Então, quando eu vi isso, eu disse, caramba, aí cabe um negócio. Isso, e esse slogan
que eu acho sensacional de o advogado, o escritório do brasileiro em Portugal é sensacional porque quando você tem demandas lá, você tem quem? Você tem um irmão, né? Uma pessoa do seu país, né? Um irmão do seu país para resolver aquilo ali, entender sua cultura, entender. Então tudo fica mais fácil. Até a negociação, né? A negociação de um honorário, de tudo. Você fica mais à vontade se você veja, conversar com outro por brasileiro. exemplo, em Miami, né, tem restaurantes só para comida brasileira. Ou seja, o público é só brasileiro. É o mercado. Então, o brasileiro lá tem aos montes, então ele praticamente não serve americano lá, só serve brasileiros. Isso então, tem brasileiro e paraibano em qualquer lugar do mundo. Né? Onde você chegar. É verdade. Em qualquer lugar. Vai encontrar um paraibano. Então, Ulisses, foi isso. Quando eu tomei essa decisão, é para lá que a gente pode ir. Vamos ver os vistos adequados para a gente ir para lá, como é que é a possibilidade de um mestrado. E foi quando eu montei o projeto e apresentei a Dr. Marcos e a doutora Narma, os diretores da empresa. Foi aprovado e a partir do momento que foi aprovado E a questão previdenciária também, que o escritório já está mergulhando nessa a gente faz área, também. é muito forte lá. Antes do escritório lá começar, eu me lembro que eu atendi aqui uma brasileira, uma dentista que trabalhou na Espanha. E o Brasil tem também tem um contrato bilateral com a Espanha, com Portugal também, da questão de aproveitar as contribuições previdenciárias feitas lá e cá, e vice-versa. Então, você que está aqui trabalhando no Brasil, quer aproveitar seu tempo em Portugal, pode, e vice-versa. Você está em Portugal, quer trabalhar aqui e contar para se aposentar, a gente faz isso também. Então, isso é importante para quem está querendo, né, ainda está na sua idade produtiva, quer ir para lá e se aposentar lá, ou vice-versa, quer estar lá e quer aposentar aqui. Tudo isso é possído. Eu acho que depois da reforma da Previdência deve ter muita gente pensando nesse assunto com muito carinho. A gente até falava sobre isso um pouco antes de iniciar aqui o podcast Portugal na Real, falando sobre... E tem a Previdência lá do advogado em português, que é bem mais interessante. Lá você pode pagar 2 previdências, né? No meu caso, como eu sou advogado, eu pago a CEPAS. E como eu sou sócio-gerente da empresa, obrigatoriamente eu tenho que ter um salário. Mesmo que seja mínimo, mas eu tenho que ter um salário. Então, eu também pago a Seguridade Social. Como empresário. Então, eu tenho no final de tudo, eu posso ter 2 aposentadorias lá. Ou seja, uma informação importante também para quem pretende se estabelecer. Né? A CEPAS, ela é como se fosse uma previdência privada, previdência privada só que ela é obrigatória. É obrigatória lá. A contribuição é obrigatória. É obrigatória lá. E a Segurança Social equivale ao nosso INSS, né? Exatamente. Para quem nunca ouviu falar. Certamente as regras devem estar bem mais amenas do que aqui. As regras daqui deram uma endurecida substancial. Eu que o diga, mas enfim, esse é um assunto que a gente vai discutir depois profissionalmente. Vamos à consulta. Um podcast, né? Fora do podcast. Esse é assunto de um podcast. É um assunto também que a gente sempre fala, porque é outro país, né? Embora a língua seja muito parecida, é outro país, é outra cultura, é outro tipo de relação humana, né, pessoa a pessoa. Eu queria que a gente já está meio que se encaminhando aqui para o fechamento desse podcast Portugal na Real, eu trazer esse depoimento de você também, Isabela, dessa relação, né? Como é que é estar em um país, né? Você tinha um objetivo, tinha uma proposta, você sabia exatamente o que você queria, mas de qualquer forma é um outro lugar, é uma outra cultura e assim, se der saudade não dá para correr e pegar o carro e ali ver o pai, a mãe. Ulisses, eu me adaptei super bem lá, eu não tive problema com a adaptação, eu não tive problema com o povo português, eu não tive problema com o tempo, né, as estações são bem definidas lá, com frio ou com calor, eu não tive, eu me adaptei realmente muito bem. Porque, assim, primeiro que era uma vontade grande que eu tinha de morar num país fora. Num país que me desse mais segurança, que me desse mais qualidade de vida. Aqui em João Pessoa é um lugar maravilhoso, mas a gente sabe que tem seus pormenores. Você tem uns assaltos, a mão armada, a violência aqui ainda é muito pouca. Mas lá é zero. Então eu queria muito isso na minha vida. Eu queria que minha esposa saísse de casa com meu filho e eu voltasse com tranquilidade. Então, eu consegui me adaptar muito rapidamente. Eu sinto falta de familiares e amigos, às vezes algumas... Mas são 7 horas. Você pega um voo, tá aqui 7 horas, você pode passar uma semana e voltar. Pra mim não é. Pega uma promoção, porque para você é mais longe. E a segunda coisa que aí vem, né? Adaptação, ótimo. Mas a segunda coisa que fez tudo dar certo
foi o desenvolver do escritório. Os negócios apareceram, os negócios aconteceram, né? A gente tem hoje um negócio sólido, então isso foi ainda melhor. Eu teve unir o útil ao agradável. Então, não adiantava eu estar dizendo para todo mundo que estava morando na Europa, que estava morando em Portugal, que tinha qualidade de vida, mas que o meu negócio não estava bem. Então, como é que eu iria viver? Então, foi isso que deu certo, entendeu? Os dois. Casou. Então, hoje em dia, eu sinto falta, sim. Minha filha está aqui com a mãe, minha mãe, minha avó, né? Meu padrasto, minhas irmãs. Então, eu sinto muita falta dela, mas, assim, ela foi o melhor que a gente quis no momento. Eu sei que está sendo o melhor para o meu filho, em termos de estudo, de cultura, né? E a saudade a gente mata. Quando lá tiver frio, a gente vem para cá, passa o verão. Ligação de vídeo. Você também, Isabela. Bom, o meu motivo para mudar para Portugal, o que me levou e foi assim, os 2 pontos mais fortes. O primeiro é facilidade de legalização lá, então poderia ir para Portugal sabendo que eu já estava regularizada por pelo menos 2 anos, fazendo o meu mestrado, sabendo que o meu namorado, enfim, com união estável, nós conseguiríamos regularizar ele pelo fato de eu estar regularizada, simplesmente por esse fato. Então já era uma preocupação a menos e foi o que me levou a escolher Portugal, especificamente, pela essa facilidade. E outra, porque eu sou muito nova, então eu estava começando minha vida agora, e o poder de compra em Portugal é muito maior do que aqui. Então eu sei que em Portugal eu vou conseguir comprar muito mais coisas e construir um patrimônio meu com muito mais facilidade do que aqui no Brasil, né? Bom. E é algo que eu estou conseguindo alcançar. Claro, nada é rápido, tudo é devagar, é um processo. Quando você muda para outro país, você começa a sua vida do zero, né? Mesmo que você tenha todo um respaldo, um conhecimento, já viveu tudo muito num outro país, você começa do zero, então é importante também sempre levar isso muito em consideração e tem que se adaptar à nova realidade, sabe? As pessoas na Europa, elas não são tão calorosas como os brasileiros. Exatamente. Não é. A gente brasileiro, a gente se encontra com outro no meio da rua, conhece um cara numa família ali que tá jogando bola, no outro dia tu chama o cara pro churrasco, vamos lá pra casa, churrasco, faz um churrasco lá em casa, tua família é legal demais. Lá não é assim. Não. Lá o português só vai te chamar pra tua casa se ele teve a total confiança em você. Você não vai... isso é o europeu. É uma questão de Pode ser que o espanhol seja ali mais caloroso, mais parecido com a gente, mas o europeu em si, Portugal, Itália, França, não é assim. Não. Então, assim, os brasileiros, você sabendo como se comportar, você vai conseguir entrar e sair em qualquer lugar. Vou citar um exemplo. A gente teve um cliente nosso que fez uma grande transação com um dos homens mais ricos de Portugal. E eu fiquei na responsabilidade, como procurador desse cliente, de resolver tudo para ele, inclusive nas reuniões com esse senhor. Todas as reuniões que foram feitas com esse senhor foi eu que fiz. Eu tive muito mais contato com ele do que o próprio cliente que me contratou. E da primeira vez que eu conheci esse senhor, eu fui para o escritório dele. A gente se comunicou por e-mail. No e-mail ele me deu o endereço do escritório dele. Era para eu ir para lá, chegar lá numa quinta-feira às 10 horas da manhã. 9h45 eu estava lá, tocando na campainha do escritório dele. Ele ficou impressionado, porque ele disse, geralmente brasileiro só chega na hora quando é para receber dinheiro. Olha a pilhéria, né? Uma brincadeira, né? Que ele soltou. Ele é louco pelo Brasil, esse cara, isso é uma brincadeira. Os grandes amigos dele são brasileiros e ele teve essa intimidade. E a gente se tornou, a gente conseguiu um grande relacionamento. Eu e ele, de cliente e advogado, um senhor de idade já 78 anos, mas assim, eu conversava muito com ele. Às vezes eu ia para lá para resolver uma coisa simples, de um contrato simples, uma assinatura, a gente passava 1 hora conversando. Eu consegui impor respeito a uma pessoa que está num nível assim, ele alcançou um nível de riqueza na vida dele que muita gente vai morrer e não vai conseguir. Né? Então, assim, e outra, um cara de negócios, um cara que tem um relacionamento com todo mundo, com pessoas assim de gerente de banco, de donos de banco fora do país e assim por diante.
E aí eu consegui isso única e exclusivamente fazendo o que é correto, chegar no horário. E desde esse dia, todos os nossos encontros, não tem perigo de eu atrasar. Também não tem perigo dele atrasar, ele é muito correto. Então, ele poderia ser o contrário, não é? Teve uma única vez que eu cheguei lá no escritório dele para tratar com ele, ele atrasou 10 minutos, ele ligou para mim antes, olha, eu estou no banco, eu tive que ir para uma coisa muito rápida, foi uma urgência e tal, mas eu vou atrasar 10 minutos, não mais do que isso. Não deu 10 minutos, ele chegou. Então, com um mínimo de consciência, você consegue conquistar o seu espaço. E a gente, às vezes, consegue tirar um karma que, às vezes, conseguiram jogar para a gente, às vezes, os brasileiros, os advogados, não é, Nelson? É uma questão de entender como a coisa funciona e se adaptar a isso. Você tem que entender, é uma cultura, a gente acha que é uma cultura igual, mas não é. Não. A gente fala a mesma língua, mas a cultura portuguesa é diferente. Eu sempre achei que uma das grandes virtudes do ser humano, da pessoa, é o respeito ao tempo do outro. Chegar no horário certo nas questões é o respeito ao tempo do outro. Falando em tempo, a gente já está concluindo o podcast Portugal na Real. Eu vou fazer aqui um último questionamento, Vinícius, que você citou, que quando o negócio estava engatilhado, pronto para ser estringado, ou seja, ser lançado ainda com mais força em Portugal, nós tivemos essa pandemia que ainda aí nos assombra, nos assusta um tanto. Mas, enfim, 2022 chegou. Né? Quais são as perspectivas para Marcos Inácio Consultoria? Retomar de onde parou? Deu um salto? O que vem por aí? Na verdade, a gente começou um trabalho, né, logo na abertura da empresa. Os 3 primeiros meses, como eu disse, a gente estava numa luta gigantesca para trazer cliente, fazer negócios, fazer parcerias, e veio a pandemia. Essa pandemia, em 2020... né, ele deixou realmente a pandemia deixou a gente trancado lá realmente dentro de casa durante pelo menos uns 3 meses. A gente não saía de casa para nada, só para supermercado e farmácia. Então as coisas meio que caíram totalmente, foram por água abaixo todos os nossos contatos, os contratos prévios que a gente tinha verbalmente acordado. Então a gente teve que se reinventar. E a gente se reinventou de uma maneira muito boa. Foi quando a gente começou o nosso trabalho com a parte de judeus sefarditas, a naturalização, que a partir daí começou a vir outros e outros clientes de outras áreas, de outros negócios. Então, a gente cresceu muito nessa área, muito, 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 muito. Hoje eu creio que a gente tem em torno de pelo menos uns 400 clientes só na parte de judeus sefarditas. Então, o que é que a gente pretende para 2022? Primeiro, aumentar nossas áreas de atuação. A gente vai entrar muito mais forte no direito imobiliário, muito mais forte no direito fiscal e tributário e também na parte de direito do desporto. Né? A gente vê o direito do desporto como um mercado muito forte. Muitos brasileiros vão para Portugal para jogar na base de vários e vários times de futebol. Então, eu acho que existe esse mercado lá que a gente quer entrar. O mercado imobiliário nem se fala, que vai ficar sob a responsabilidade da doutora Desirê. O mercado imobiliário nem se fala, que é a quantidade de imóveis que hoje é vendido e é negociado dentro de Portugal é uma imensidão. E na parte do direito fiscal e tributário, que quem vai ficar responsável é a Isabela. Então, para 2022, além dos nossos serviços que a gente já oferece, a gente vai estar abrangendo mais esses 3. Direito do desporto, direito imobiliário e o direito fiscal e tributário. Bom, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Bom, pessoal, esse é o podcast Portugal na Real, chegando ao final dessa edição. Né, uma realização da Marcos Inácio Advogados e Marcos Inácio Consultoria. Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, doutora Isabela. Obrigado, doutor Nelson. Até a próxima, pessoal.